Olá, queridos alunos e alunas. Hoje veremos, então, o terceiro tipo de metabolismo, fotossíntese. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a fotossíntese em anos anteriores, né? A fotossíntese das plantinhas que libera o oxigênio que a gente utiliza na nossa respiração. Hoje a gente vai tentar entender algumas reações químicas mais complexas e mais detalhadas que envolvem esse processo de fotossíntese. Eu imagino que esse monte de reações químicas que eu tenho demonstrado, não só nessa aula de hoje, mas nas anteriores, seja um pouco difícil agora para vocês, que vocês estão no primeiro ano, estão começando a ver química. Mas qualquer dúvida, vocês podem me avisar por e-mail. Então, só para lembrar que a gente viu já, então, processo de fermentação, respiração celular, e agora a gente vai entrar em terceiro tipo de metabolismo, fotossíntese, que é diferente da fermentação e respiração celular, porque agora é um tipo de metabolismo que vai envolver anabolismo, ou seja, construção de moléculas complexas. Aqui, esses dois primeiros que a gente viu eram do tipo catabolismo, agora anabolismo. Mas para que serve a fotossíntese? Eu quero que vocês tenham essa imagem em mente sempre quando vier essa palavra fotossíntese. Ou seja, é um processo que depende da luz, né? Da luz do sol para ocorrer, por exemplo. Logo, todos os organismos que fazem fotossíntese precisam estar em um lugar que tenha luz, a luz do sol, né? E para que serve essa luz? Para então produzir seu próprio alimento. Se a gente olhar esse termo fotossíntese, foto vem do grego, quer dizer luz, né? E síntese do quê? Síntese ou produção de alimentos. Então, são realizados pelos seres autotróficos, ou seja, que conseguem produzir o seu próprio alimento utilizando a energia da luz. Quem são eles? Quais são alguns exemplos de seres autotróficos fotossintetizantes? Vegetais e algas, todas sem exceção, e algumas bactérias. Essas bactérias que geralmente fazem fotossíntese são chamadas de cianobactérias. Tomem cuidado que bactérias existe uma grande variedade, muitos tipos. Algumas fazem só fermentação, outras fazem fotossíntese e tem algumas outras espécies de bactérias que conseguem fazer um mecanismo de respiração celular parecido com o nosso, só que com algumas modificações, tá? Então, vamos ver agora a equação química geral que resume a fotossíntese. Aqui nós temos os ingredientes, ou seja, os reagentes da nossa reação. A gente precisa, então, de 6 moléculas do dióxido de carbono, ou também chamado de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, mais a energia da luz é convertida como produto final a molécula de glicose, C6H12O6, e é também liberado 6 moléculas de oxigênio, tá? Do gás oxigênio, que é o que a gente utiliza na nossa respiração, por exemplo, tá? A água, então, ela absorve. De onde vem essa água? Ela absorve através das raízes, né? Então, da chuva, o solo está úmido, ela vai absorvendo pelas suas raízes. Essa água migra, então, para as folhinhas dela. Nas folhas, com a energia da luz, ocorre, então, um monte de reações químicas, a gente vai ver algumas delas hoje, e, através das reações químicas, utilizando o CO2 do ar, ela libera o oxigênio e produz a molécula de glicose que fica nela, retida nela. Essa glicose é necessária, então, para ela poder crescer, se desenvolver ou virar os nossos alimentos, por exemplo. Mas para tudo isso ser convertido nisso, são necessários uma série de reações químicas que a gente vai dividir em duas fases. A fase A, ou fase fotoquímica, também chamada, não muito
não muito correto, mas fase clara, tá? E a segunda fase, que é a fase química, que é também chamada de fase escura. Na verdade, escura é porque não depende de luz. Ela pode estar ocorrendo tanto na presença de luz quanto na ausência de luz. Já essa primeira etapa aqui, a fase fotoquímica, ela só ocorre se tiver luz. Se tiver noite, por exemplo, a plantinha não consegue fazer, tá bom? Conceituando, então, fotossíntese. É um tipo de processo que envolve o anabolismo agora, então esse é o grande diferencial. A gente vai construir a molécula de glicose e polissacarídeos, por exemplo, utilizando a energia da luz para ocorrer, tá? Então, por isso que é anabolismo. A gente vai construir moléculas complexas utilizando moléculas simples, inorgânicas, como CO2 e água. Então, a gente vai produzir a molécula de glicose, que é mais complexa. Onde ocorre a fotossíntese? Nos cloroplastos. Lembram? Apenas as células vegetais apresentam os cloroplastos, essa organela. E nos cloroplastos existem duas estruturas principais onde realizam-se a fotossíntese, o tilacoide e o estroma. Então, a fase fotoquímica ocorre nos tilacoides, nos cloroplastos, e a fase química ocorre no estroma. Provavelmente você já deve ter esquecido um pouquinho a estrutura dos cloroplastos. A gente vai relembrar agora. Então, aqui a gente tem um desenho que representa um cloroplasto. Ela é formada por duas membranas, a membrana interna e a membrana externa, representado por essas linhas com bolinha, e elas estão bem próximas uma da outra, tá? Além disso, tem uma série de saquinhos ou sacos achatados, parecem até moedinhas, representados aqui em verde, tá? Que são chamados de tilacoide. Cada moedinha dessas é um tilacoide. E um conjunto de tilacoides, ou seja, um monte de tilacoides assim empilhado, é chamado de gramo, tá? E também semelhante com a mitocôndria, ela apresenta vários ribossomos, tá? Representado aqui por bolinhas, por essas bolinhas são os ribossomos, e também tem o DNA circular, tá? Próprio dela. Acredita-se que durante a evolução, tanto as mitocôndrias e os cloroplastos, antigamente, eram consideradas bactérias, eram bactérias, ou seja, células procarióticas, que em algum momento da evolução foram incorporadas por células eucarióticas. E a partir dessa união deu tão certo que aí elas começaram a poder formar uma união que uma ajudava a outra. A célula procariótica ajudava a célula eucariótica a se manter. E isso permitiu com que se tornasse células multicelulares, organismos multicelulares, chegando então até nós, formando, né, organismos cada vez maiores e mais complexos. Mas voltando para a fotossíntese, além dessas estruturas, ainda a gente tem esse líquido aqui, ó, viscoso, que preenche todo o cloroplasto, que se chama estroma. Tá? Então, é nos tilacoides que vai ocorrer a fase clara ou fase fotoquímica, e aqui no estroma que vai ocorrer a segunda fase, que é a fase química ou a fase escura. Aqui é só para ilustrar, né, a imagem de microscopia de uma célula vegetal. Veja que a célula em si, ela não é verde. Quem é verde são apenas os cloroplastos, tá? Os cloroplastos, mais especificamente os tilacoides, que contêm os pigmentos verdes, tá? E que pigmento é esse? É a clorofila A, que é justamente responsável pela fotossíntese. Então, veja aqui a imagem de microscopia. Essa já é microscopia eletrônica, tá? De um cloroplasto.
E tá vendo? Cada filamento desse é um tilacoide, tá? Na verdade, eles parecem vários saquinhos bem achatadinhos, amassadinhos entre si. Então, um conjunto de tilacoides, aqui, por exemplo, é chamado de grano. Então, nos tilacoides é encontrado uma série de pigmentos e proteínas responsáveis pela fotossíntese. Esses pigmentos e proteínas são chamados de fotossistema. Existem dois tipos, fotossistema 1 e fotossistema 2, que eu vou abreviar como FS1, FS2. Opa, está faltando dois aqui, tá? Então, aqui dentro contém várias clorofilas A que vão utilizar a energia da luz para fazer justamente o processo de fotossíntese. Então, vamos ver a primeira etapa, a primeira fase, a fase fotoquímica, também chamada de fase dependente de luz, porque precisa de luz para ocorrer, ou chamada de fase clara em alguns livros, tá? Qual é a principal ideia dessa primeira etapa? Ocorre a quebra da molécula de água utilizando a energia da luz. Com essa quebra da água, né, da molécula de água, libera-se, então, 4 elétrons, 4 prótons, e esses elétrons, eles são utilizados, são captados pela molécula NADP+, que é muito semelhante ao NAD que a gente viu na respiração celular. Então, a gente pode resumir nessa equação aqui, ó. Essa primeira fase é a fase fotoquímica. A gente tem 2 moléculas de água, aí com a energia da luz, que são captados justamente pelos pigmentos, aí os pigmentos pegam a molécula de água, mais a energia da luz e consegue quebrar, destruir essa molécula aqui, essa pobre coitada molécula de água. O oxigênio, ele é solto, ele é liberado, então vira molécula de oxigênio e é liberado na atmosfera, que é esse que a gente usa na nossa respiração. Só que sobrou 2 hidrogênios, aliás, 4 hidrogênios, porque aqui tem 2 vezes 2 são 4 hidrogênios. Esses hidrogênios vão ficar e vão continuar nas reações. Só que os hidrogênios, eles são separados dos elétrons, tá? Esses elétrons aqui, ó, vieram do átomo de hidrogênio, tá? Quando o átomo de hidrogênio, ele perde o seu elétron, né? Solta-se o elétron, ele se chama H+, e também é chamado de prótons, tá? Então, isso daqui nada mais é do que o átomo de hidrogênio que perdeu o elétron, o próton. E os 4 elétrons. Esse aqui quer dizer aquoso, ou seja, esses prótons, ele fica no meio aquoso. Vocês vão ver comumente em reações químicas, né, na disciplina de química. Provavelmente vocês vão ver mais vezes. Só que esses elétrons, eles não ficam boiando, nadando na água. Alguém tem que capturar. E quem captura esses elétrons é o NADP+, que quando recebe elétrons, fica reduzido, que é o NADPH. Então, NADPH nada mais é do que o NADP+, que recebeu os 4 elétrons, tá? E esses prótons aqui, eles vão ser utilizados por uma proteína chamada ATPase e vai produzir 2 ATPs, tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, ainda nessa aula, nos próximos slides, que vai ter um desenhinho. E tudo isso, todas essas reações químicas ocorrem na membrana do tilacoide do cloroplasto, tá? Agora vamos ver para a segunda fase que é a fase química, que não depende de luz, ou também chamada em alguns livros como fase escura. Mas isso não quer dizer que ela ocorre só no escuro, não. Ela pode ocorrer durante o dia ou de noite, na planta, por exemplo. Tá? Ela só não depende. Então, pode ter luz ou não ter luz, que ela ocorre do mesmo jeito. Já a primeira fase, não. Ela só ocorre se tiver luz. Tá? E aí, o que acontece?
ocorre o que a gente chama de fixação do carbono em moléculas de glicose. Ou seja, o que quer dizer fixação do carbono? A gente pegar essas moléculas de gás carbônicos do ar e a gente vai começar a ligar elas, grudar elas, até transformar de novo na molécula de glicose. Pode ser utilizada, armazenada na planta, para o seu crescimento, ou depois se transformar, por exemplo, nos nossos alimentos. Só que para ocorrer essa fixação do carbono em glicose, é utilizado energia dos elétrons, do NADPH e do ATP. Lembra que na primeira fase foi produzido isso e isso. Essas duas moléculas, então, vão ser utilizadas para a segunda fase. Então, resumidamente, as folhinhas da planta, por exemplo, pega o CO2, o gás carbônico da atmosfera, 6CO2, mais a água que ela, né, absorveu das suas raízes, mais esses NADPHs e ATPs produzidos na primeira fase, elas vão ser utilizadas, então, para poder produzir a molécula de glicose, tá? E tudo isso ocorre no estroma, ou seja, naquele líquido que preenche todo o cloroplasto. Só que para tudo isso ser convertido nisso, ocorre aqui uma série de reações químicas que eu não vou entrar em detalhe hoje, tá? Mas elas têm um nome. São chamadas de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, tá? Esses nomes em homenagem aos dois pesquisadores que descobriram. Acho que é Melvin Calvin e Andrew Benson, em 1961. Agora eu vou tentar mostrar, bem resumidamente, essas reações que ocorrem na fotossíntese por meio de um desenho. Então, aqui, primeira fase, fotoquímica, que depende de luz. Ocorre no tilacoide. Aqui em verde, eu estou representando, então, um tilacoide, ou seja, aquela moedinha que está dentro do cloroplasto. Tá? Eu ampliei bem grandão para mostrar para vocês. Então, aqui tem a membrana do tilacoide, em verde escuro, e o lúmen do tilacoide, que é o interior, é esse meio do tilacoide, tá? O fotossistema 2 e o fotossistema 1. Então, tudo começa quando o fotossistema 2, primeiro, ele, com a energia da luz, né, recebido do sol, pega duas moléculas de água e quebra ela, tá? Ocorre a hidrólise, quebra da molécula de água. Quando quebra, o oxigênio é solto e esse oxigênio vai para a atmosfera. Só que os hidrogênios continuam, ficam aqui. Só que os hidrogênios agora estão sem os seus elétrons. O hidrogênio vai para o lúmen, o interior do tilacoide, e os elétrons são jogados para o fotossistema 1. Tá? Aqui ocorre uma série de reações químicas que vão tentar utilizar a energia dos elétrons para poder ser passada, então, para a molécula de NADP+. Tá? Então, o fotossistema 1 pega esses elétrons e consegue doar esses elétrons para o NADP+, reduzindo na sua forma NADPH. Tá? Veja que esse processo de quebra da água vai gerando vários prótons, que são esses H+. Esses prótons, então, vão recheando o interior do tilacoide. Por quê? Vai ter quebra de várias centenas, milhares de moléculas de água por minuto. Então, vai ter um monte de prótons aqui. Quando tem um monte de prótons aqui e pouco do lado de fora, a gente fala que está tendo um gradiente eletroquímico, ou seja, um gradiente. Aqui tem muito e aqui tem pouco. Chega uma hora que esses prótons vão ter que atravessar, vão ter que ir para fora. Senão, né, vai estourar a pobre da tilacoide. Então, esses prótons aqui, eles acabam sim indo para fora, indo para o estroma. Só que por meio dessa proteína aqui chamada ATPase,
que justamente utiliza a energia favorável, que esses prótons querem tudo ir para fora, porque está cheio, quer tudo ir para fora. A ATPase, ela usa essa energia para poder fosforilar a molécula de ADP, ou seja, converte o ADP em ATP, utilizando a energia da passagem dos prótons, tá? E aí os prótons vão para fora, e aí dá uma liberada aqui para o tilacoide, tá? Esses ATPs e esses NADPH que são produzidos na primeira fase, que é a fase fotoquímica, elas são então utilizadas na segunda fase, que é a fase química, que não depende de luz. Veja que aqui precisou de luz e agora não precisamos mais de luz. Na fase química, então, o CO2, que é o gás carbônico, absorvido nos porinhos da membrana, esses porinhos se chamam estômatos, né? Da membrana não, das folhinhas da planta, por exemplo. Os estômatos são os poros encontrados na folha, né? Mas a água, elas se juntam com esse NADPH, mais a energia do ATP, e são convertidas em moléculas de glicose, aqui, ó, C6H12O6, por meio da chamada ciclo das pentoses, tá? Então, essa fase aqui, ó, ela não depende de luz para ocorrer, pode estar ocorrendo de dia ou de noite, que não tem problema. Só que essa primeira etapa aqui, a fotoquímica, ela precisa de luz e ela vai fornecer alguns ingredientes necessários para essa série de reações aqui acontecer. Espero que tenha ficado mais claro com essa ilustração. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Até a próxima. Tchau!